Motor de máquina de costura como motor de bicicleta. Sim, galera, hoje nós vamos fazer uma experiência absurdamente absurda, cara, que é colocar um motor de máquina de costura na bicicleta. Mas esse não é um motor de máquina de costura comum, pessoal. Esse aqui é um motor de máquina de costura industrial, cara. Eu já tive até pesando ele e ele deu mais de 20 kg na balança, cara. Não parece que eu tô fazendo um comercial do motor? Mas o mais interessante é que esse motor, ele tem embreagem, tem freio e tem neutro acoplado internamente no motor. Essa alavanca é que comanda tudo. Se você puxar ela, ela puxa esse eixo que tá com essa polia para dentro e faz ligar aqui no motor. Então automaticamente, né, se você ligar o motor, vai girar a polia. Se você deixar ela no meio, ela não tem ligação aqui com o motor. Ela gira e fica girando em falso assim. Então se ligar o motor, vai estar tipo embreado, né? E se caso você empurrar ela aqui, ó, para fora, ela empurra essa polia também para fora e faz frear aqui dentro. E ela não gira de jeito nenhum, mas o motor fica solto da polia. E será que só eu fiquei curioso para saber como que esse sistema funciona por dentro? Vamos desmontar? De cara já descobri que tá faltando um parafuso aqui, mas vamos tirar esses três que faltam aqui para nós abrir. Ó, já tá abrindo. Ó, olha, cara. Rapaz, olha a grossura dessa peça, olha só pra vocês verem. Pelo que eu vi aqui, isso aqui funciona como se fosse o volante de embreagem do carro, que tem um peso gigantesco e dá inércia pro motor. Quando o motor embala e você acopla a embreagem aqui, é o próprio peso da embalagem do motor, cara, já dá uma arrancada no carro. Então aqui, cara, falar que isso aqui deve dar uma arrancada bacana na bicicleta, viu, cara, você tá doido. E essa da parte daqui, ó, como se fosse a embreagem mesmo. Vamos desmontar o resto pra nós ver aqui, ó. Aqui tem essa travinha aqui, ó. Nós vamos tirar ela fora para nós tirar esse pino aqui, ó. Essa porca aqui já tava bamba, porque essa polia aqui tá bamba. Então nós vamos tirar ela aqui, ó. E o bom é que a rosca aqui não é esquerda, cara. A rosca aqui é normal. Ó, tá cheio de pano enrolado aqui, ó. Isso, cara. Ó, é tipo uma bola na ponta aqui, ó. Isso aqui sai. Beleza. Na teoria tem que sair aqui agora, né? Ah, tem uma chaveta aqui, ó. O que não quer deixar sair esse pano enrolado. Ah, não, cara. O rolamento sai junto, ó. Ah, cara. Nossa, cara. Agora sim, ó. Agora dá pra ver tudo aqui, ó. Tá vendo? Então, essa parte daqui, ó, é uma parte... Como é que é? De ferro. Parece ser de ferro. Aqui, ó. Tudo desenabrado. Tem uma película de um lado aqui, deixa eu ver, essa parte daqui com certeza é como se fosse um pad de embreagem, igual essa parte de cá também. Ou não, olha eu quebrando o negócio, eita lasqueira, ó, tá vendo? Não, essa parte aqui é mais dura, como se fosse aquele negócio de embreagem mesmo, cara. Parece ser igual, mas a de cá tá desgastada e de cá não, porque daqui é só freio, né, e daqui fica trabalhando, deslizando com o motor direto, tá bem gastado. Agora aqui dentro, aqui, ó, a sujeira que tava aqui dentro, ó, tudo desgaste da embreagem lá. Agora aqui dentro, nossa, cara, aqui, essa parte também é móvel, cara. Ela tipo que desliza. Será que é rolamento? Parece que ela não sai, cara. Mas sujeira tem demais. Mas ela desliza, cara. Então ela funciona assim, ó. Ela fica aqui, quando aperta pra lá, trava, porque a carcaça é fixa, né? E quando joga essa parte pra trás aqui do eixo, pega aqui na parte do motor aqui, ó. Pá, e vai girar junto com o motor. Mas aqui no eixo tem essa parte do meio aqui que parece plástico, eu esqueci o nome desse material aqui, ó. Mas ele é móvel assim, ó, entendeu? E o rolamento, esses dois rolamentos aqui, ó, que movimenta tudo lá dentro assim, escorregando lá dentro da carcaça. E depois da aula de curiosidade, vamos montar tudo de volta. Eu falo pra vocês, esse negócio tá com um cheiro daquele moinho de moipó que nós desmontamos da outra vez, cheiro de café com aranha. E agora que nós conseguimos montar de volta, nós temos que fazer um sistema de tração daqui para poder puxar na bicicleta. Mas nós não podemos usar essa polia aqui direto para poder puxar na bicicleta lá, pessoal, porque esse motor tem uma rotação muito alta, então nós temos que fazer um sistema aqui de redução aqui na frente antes de chegar na bicicleta. E de preferência nós mudar o sentido de rotação aqui, ó. Ele tá rodando assim, nós temos que fazer ele puxar dessa forma assim. E para nós fazer a redução, vou tirar a parte da engrenagem que eu tirei de uma esmeriladeira e vamos cortar o eixo dela fora, tirando essa parte do induzido. E vamos modelar o eixo que sobrou, deixando bem quadradinho para nós estar encaixando o cachimbo de número 14. E já que a nossa porca era 17, nós temos que rebaixar ela para 14. Então foi só dar umas esmeriladas de um lado e de outro. E agora é só nós encaixar essa parte quadrada aqui do eixo no cachimbo, ó. Beleza, e encaixar o cachimbo aqui na nossa porca.
Tá vendo? E o bacana é que aqui ficou com um jogo aqui agora, que se caso der alguma trepidação, né, ao desalinhamento, dá pra eliminar nesse jogo que tem aqui, porque não fica muito justo aqui. Mas agora já tá pronto aqui, tá pronto não, né? A parte da tração aqui, mais ou menos, nós já temos. Agora tem que fazer um jeito de fixar essa carcaça aqui na carcaça do motor. E não é que eu tava olhando no meio das minhas bugigangas, eu achei duas coroas que vai dar certinho pro nosso suporte. E olha só pra vocês verem como é que tá encaixando certinho, cara. Ó, essa parte daqui, ó. Aqui dá para nós parafusar aqui, ó, meter parafuso aqui, nós tirar as bordas por fora e olha só para vocês verem, encaixou bem certinho aqui, ó. Já deu show de bola aqui. E essa outra daqui que é maior, tá dando certinho aqui também, cara, olha só para vocês verem, ó. Mostra bem de frente aqui, ó. Olha lá. Aqui deu certo aqui com esse meio aqui e os furos aqui, ó, deu certo lá também, olha só para vocês verem. Cara, muito show, cara, vai dar certinho para nós desembolar aqui. Cara, olha só esse projeto como é que tá ficando, cara. Você tá doido, cara. Tá ficando com a cara muito agressiva, não tá, pessoal? Caraca, mano, que é isso? Mas agora que a parte da redução aqui ficou pronta, nós temos que dar um jeito de colocar o motorzão na nossa bike. Mas como que esse motor tá meio grande demais da conta e não vai caber no quadro da nossa bicicleta e eu não quero cortar a nossa bicicleta boa, então vamos partir lá pro nosso estoque de quadro velho para nós tá pegando um quadro bem enferrujado para nós não ter dó de cortar ele, picar ele e fazer a nossa salada do nosso projeto. E eu não sei não, mas eu acho que esse quadro andou tomando os capotes porque ele tá todo empenado e amassado. E já que toda vez nós desmontamos uma bike para poder montar outra, dessa vez nós vamos fazer diferente. Nós vamos desmontar outra para poder montar uma. E depois de ficar umas 2 horas pensando como é que eu vou fazer para me colocar esse motor dentro do quadro, eu cheguei a uma conclusão, pessoal. Já que esse quadro aqui, ele tem essa tortura aqui, essa curva pro lado de dentro, então a intenção é nós cortar esse tubo aqui e virar essa parte curva aqui pro lado de fora. E desse jeito assim, eu acredito que vai ter espaço aqui suficiente pra gente estar encaixando esse motorzão aqui dentro do quadro. Pois então, pessoal, desse jeito estava o tubo da nossa bicicleta, né? Agora nós vamos virar ela ao contrário, desse jeito assim. Assim nós já tem bem mais espaço. Mas mesmo assim eu tive medindo, cara, e tá um pouquinho meio apertado aqui para nós estar colocando o nosso motorzão. E já que ainda nós não temos uma calanda, parti atrás de um pé de árvore no meio da rua para ver se nós conseguimos amassar mais o nosso tubo. E até que deu certo, aumentou bastante a nossa curva. E agora na hora que nós colocamos aqui, ó, tá sobrando bem mais espaço. Agora só vamos cortar um pedaço do tubo da frente, dar um acabamentozinho, cortar na parte de trás também, só dar um pedacinho de tubo e dar outro acabamentozinho, posicionar o tubo da nossa bike, soldar na parte da frente de um lado e de outro, dar outro acabamentozinho e soldar a parte de trás também, dar outro acabamentozinho. E agora que são elas, né? Vamos ver se vai caber o motor aqui agora. Rapaz, já ajeitado pra pegar, cara, pesado. Isso aí, ó. Tá meio apertadinho aqui em cima ainda, mas nós vamos ter que arrumar um jeitinho de fazer o suporte aqui embaixo e não esbarrar aqui, cara. Mas acho que agora vai dar certo. Façança do suporte.
Parece que foi rápido, né, pessoal? Coisa de 10 minutinhos pra nós fazer esse suporte, né? Mas só que não, cara. Eu gastei um dia inteiro, cara, só pra nós desembolar esse suporte aqui e o suporte do motor, cara. Só pra gente pensar o que fazer, cara, e alinhar tudo. Falar com vocês, gasta um tempão, cara. Mas aqui, ó, principalmente na hora de alinhar esses negócios aqui, ó, alinhar tubo redondo, esquadrejar tubo redondo, cara, é difícil. Eu fiz aqui dessa forma assim, ó. Coloquei aqui. Quando encostou ali em cima, aí ó, alinhou com o de baixo, eu coloquei do outro lado também, ó, e do mesmo jeito, pra poder conseguir alinhar aqui, poder não ficar torto, cara. Mas ficar alinhando esses negócios não é fácil não, cara. O do motor, já aproveitei o alinhamento do suporte que já tinha do outro lado, mas pra ver se deu certo, nós temos que colocar o motorzão na bike agora, né? Eu acredito que agora não tem nada pra dar de errado não, cara. Vamos tentar encaixar pra ver. Eita lasqueira, pesada, hein? E olha só, cara, como é que o negócio ficou milimetricamente calculado, cara. Não, olha só pra você ver, ó, um fiozinho de cabelo aqui em cima e um fiozinho de cabelo aqui embaixo, cara. E olha só pra vocês verem aqui, ó, o alinhamento aqui ficou bacana. Olha o tamanho do motor, cara, você tá doido? Ó, o alinhamento aqui ficou bacana. E aqui dentro eu coloquei essa mola aqui, ó, porque essa mola vai ajudar para poder o cachimbo não sair fora da encaixe aqui da esmeriladeira, porque eu quero que somente a porca anda dentro do cachimbo, eu não quero que o cachimbo desencaixe ali. Então quando puxar vai ficar mais ou menos desse jeito assim, ó. Tá vendo? E se caso o cachimbo quiser forçar para cima, ele vai fazer isso aqui, a mola empurra de volta. Agora a engrenagem que nós vamos usar aqui para puxar a corrente vai ser um peão de bicicleta motorizada mesmo, mas eu modelei a parte de trás dele como se fosse um flange de esmeriladeira mesmo, e a parte de trás dele ficou dessa forma assim agora. Agora nós encaixamos ele aqui, ó. A grossura do eixo aqui, ó, dá certinho nesse peão de bicicleta motorizada. Agora é só nós colocar a porca. Beleza, agora a coroa que nós vamos usar vai ser uma de bicicleta motorizada também. Essa aqui é de 44 dentes e o bom dela é que ela tem furo para frear disco. E aqui nós temos um cubo para frear disco, então dessa forma fica muito mais fácil de fazer a adaptação. Vou colocar uma tomadinha meia boca aqui para nós fazer um teste antes de colocar a corrente, cara. Porque eu tô com muito medo de ligar esse negócio aqui e essas engrenagens ali, cara, esse negócio embolar tudo ali, fazer barulho demais, sei lá. Vamos lá. Ó, ligar aqui, ó. Vamos dizer que sim, que até em neutro, não vai rodar, ó. Olha, chega até a piscar a luz, apareceu? Rapaz. Agora, pessoal, agora é a hora aqui, ó, de acionar aqui, ó. Olha lá, ó. Puxar. Olha, cara, olha só. Caladinho, rapaz. Tá escutando só o barulho do motor, praticamente, olha. A engrenagem tá fazendo barulho nenhum, ó. Caraca, mano, top demais, cara. Eu tava com muito medo, cara. Olha lá pra vocês verem, ó. Na hora de acionar aqui, esse negócio aqui ficava fazendo barulho demais, fazer aquela barulhinha, mas ficou novo, cara, show de bola. Mas antes de colocar a corrente, eu nem vou falar pra vocês que eu já desmontei tudo, já soldei tudo quanto é lugar que eu precisava de soldar, esmerilhei, lixei, já jogamos um bocado de tinta na orelha dela também. Na verdade, ontem eu virei à noite e só deu tempo de jogar o Prime. E ainda por cima acabou a tinta. Mas então é isso aí. Bora continuar. Mas então partiu dar mais uma lambrecada de tinta e depois que tava tudo pintadinho, novinho, lisinho, que eu lembrei que ela não tinha o suporte para colocar freio. Então eu tive que rapidar um suportezinho velho de colocar freio e soldar tudo de novo e voltar a pintar tudo novamente. E depois vocês já sabem, né? Dar aquela ligeira montada nas peças tudo de novo. Mas dessa vez nós vamos colocar a corrente. Agora sim eu acho que dá pra nós fazer um mini teste agora. Mas esse peão aqui tá fazendo muito barulho, tá estalando demais, ó. Treco, treco, treco. Tá muito velho também. Mas vamos ligar aqui pra nós ver, cara. Ai, 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 ai. Ó, chega até cair a luz, cara. Você tá doido? Ó, vamos lá. Olha, rapaz. Ó, arranque dá, ó. Tentar ir bem devagarzinho e... Peraí, ó. Rapaz. Uau. Tá doido. Arrancou a roda do lugar aqui, ó. Pau. Um pouquinho a mais que de pressão que eu dei na embreagem uma vez. Arrancou a roda pra um lugar, ó. Eu mostro de cá aqui. Olha lá, pra vocês verem, ó. Caraca, velho. Arrancou a roda pro outro lado. Rapaz, ele tem pela aquela inércia que tem naquele volante lá, cara, e a força do motor,
Ele dá se a gente puxar ali, dá um torque muito violento, cara, que ele estando rodando no máximo. Eu acho que nós vamos ter que fazer um negócio para nós prender aqui com essa roda, viu? Mas agora nós temos que inventar uma maneira de nós conseguir acionar essa embreagem aqui pela manete. Então vamos tirar essa mola original que estava no motor. E a intenção é pegar essa mola aqui, que eu acho que é de válvula de cabeçote de carro, e colocar ela aqui nesse meio assim, ó, dessa forma aqui. E para poder prender lá, nós vamos furar de um lado e de outro. E aqui eu vou colocar essa arruela por dentro aqui, ó. E vou passar esse parafuso aqui, ó. Aí beleza, esse daqui vai ficar aqui, tem que ter o outro do outro lado. Então vou colocar o outro do outro lado. Vou colocar primeiro o parafuso lá dentro assim, ó. E vou colocar a mola por aqui, ó. E agora nós tem que sacudir até ele passar aqui, ó. Beleza, agora nós tem 2 pontos de fixação para nós estar fixando lá, ó. Mas primeiro nós tem que desmontar um bocado de coisa para nós furar, né? Coloquei esse parafusinho furado para nós conseguir prender o cabo. E agora a nossa embreagem está funcionando top demais da conta, cara. Olha só para vocês verem, ó. Essa mola ficou trabalhando, puxando aqui, ó, dessa forma assim, ó. Ela não está empurrando, ela está puxando. E quando a gente apertar a manete lá, ó, vai empurrar esse braço para lá, ó, nessa alavanca. Então, quando a gente rodar o pneu aqui agora, ó, tá rodando o motor, ó, lá para vocês verem, ó. Rodei o pneu lá, tá rodando o motor. Cara, é estranho, né, ver essa imagem aí, ó. Ó, rodou o pneu, rodou o motor. Agora eu vou apertar a embreagem aqui, ó. Olha pra vocês verem, ó. Apertou aqui, apertou lá também. E vou deixar esse pino acionado aqui para ficar apertado direto. Agora nós pode rodar o pneu aqui, ó. Tá vendo? E não vai rodar o motor mais. Ah, cara, show de bola, mano. Mas agora eis a questão que muita gente fala quando não vê o vídeo completo, que me pergunta assim, agora vai ter que arrumar uma extensão de 10 km para poder andar na rua. Não, cara, hoje nós temos a surpresa, cara. A surpresa é essa aqui, ó. Que é a estação de energia portátil mais vendida da Blue Yeti. Mas calma que eu vou falar para vocês por que eu acho que ela é mais vendida. Mas essa é a C180, que tem 1.800 watts de potência e 1.152 watt-hora de bateria. Mas por que esse modelo então é um dos mais vendidos, pessoal? Na minha opinião, cara, é porque ele tem algumas coisas que nem alguns irmãos dele grandes não tem, igual a C200 assim. Mas por que, pessoal? Porque esse aqui, ó, ele tem essa função aqui. Se você aperta esses 2 botões aqui e segurar, ó, e dá para fazer tudo via aplicativo também. Ele fica piscando, dá para você escolher alguns parâmetros, 50 Hz, 60 Hz, mas se você segurar esse aqui, ó, clicar esse daqui e segurar, ele ativa essa mãozinha ali, ó, e aquilo ali é modo Power Lift, eu falo modo turbo, porque ele tem 1.800 watts de potência, mas se você ativar aquilo ali, ele já vai para 2.700 watts de potência, cara. Você pode ligar, sei lá, uma serra de bancada, ou não um motorzão desse que nós vamos ligar aí agora, para nós fazer o teste, cara, vai dar certinho para nós fazer esse projeto, para nós testar esse projeto, cara. E a coisa mais especial dele, pessoal, que quase ninguém fala, é que ele tem um sistema UPS. Inclusive, ele não tem aquela fonte para poder estar ligando na energia. A gente liga o cabo de energia direto nele. É um cabo muito reforçado, porque o sistema UPS funciona assim. Se você ligar alguma coisa na tomada, ele vai usar a energia que está vindo direto da rede, cara. Não vai usar a energia da bateria dele. Se caso faltar energia ou você desligar da tomada, ele passa a usar a energia da bateria dele. Ele faz essa troca tão instantaneamente que você nem sente, quer dizer, o aparelho nem sente. Olha só para vocês verem. Eu carreguei ele em 100% aqui para poder estar fazendo esse teste para vocês verem. Vou ligar esse esmeril aqui para me fazer o teste para vocês verem, ó. Liguei aqui e vou ligar aqui, ó. Olha lá para vocês verem, ó. O que tá gastando lá? Tá gastando direto da rede, cara. Tá vendo? Ó, 140 watts, 139 que tá vindo da rede e marca aqui também. Aí tá essa parte aqui, ó. Ó, grid, quer dizer que tá um grid com a energia que tá vindo direto da concessionária. E se caso a gente vê aqui e desligar a tomada, olha só para vocês verem, ó, tá vendo? Ele passou a usar a energia da bateria dele instantaneamente, cara. Olha só para vocês verem, começou a usar aqui. Se caso eu ligar de novo, ele passa direto de novo, ó, para tomada, ó. Ó, liguei a tomada e aí, ó, tá vendo? Ele já fez a troca e vai começar a gastar direto da tomada lá agora, da energia direto. E esse negócio aqui, se você usar dessa forma assim, ele vai ficar carregado em 100% direto, porque tá buscando a energia da tomada. Isso é top demais, cara. Mas a troca é muito instantaneamente, não dá pra gente sentir, principalmente no motor. Mas eu vou fazer um teste numa coisa aqui que é muito, muito sensível, que é um celular. Olha só pra vocês verem, ó. Vou ligar esse celular aqui, ó. Ó, vamos desligar aqui, ó. Coloca na câmera grande e eu vou ligar o celular para vocês verem, ó. E vai marcar que tá carregando, ó. Ó.
Tá vendo? Marcou que tá carregando. Se caso eu tirar de lá, da tomada, e o celular aqui, ele apitar de alguma forma ali, porque parou de carregar e carregar, ele vai identificar isso aí. Mas ele não consegue nem identificar, ó. Vou tirar da tomada lá pra vocês verem, ó. O celular. Tá vendo? Ele já passou pra bateria e o celular nem sentiu, cara, nem viu. Vou ligar de novo. Olha só pra vocês verem, ó. Tá vendo? Liguei e ele não identificou que trocou de fase para energia e para a bateria dele, tá vendo? Olha só para vocês verem. E porque o celular, tô fazendo os testes do celular, porque o celular é bem sensível. Se caso a gente tirar aqui, ó, algum milissegundo aqui e voltar, ele já marca lá, ó, que pode carregar ou tá carregando, ó. Tirei e voltei, ó, tá vendo? Olha lá, ele acendeu, opa, voltou. Tirou e voltou a carregar de novo, tá vendo, pessoal? E esse negócio aí, cara, é o mais top desse aparelho que eu acho, cara. E aqui ainda vem o cabo aqui para estar carregando nas placas solar e vem esse outro cabo também que é para estar carregando no carro. Inclusive a Bluetooth me mandou uma caixa que tinha outra caixa dentro, que tinha outra embalagem, que tinha uma placa solar de 350 watts de potência, que tinha uma embalagem nela também. E olha só para vocês verem o tamanho dessa placa solar, é o tamanho da minha oficina. Mas já que nós já justificamos como é que nós vamos testar o nosso motorzão na bicicleta, cara, vamos partir para nós testar então, cara, porque eu vou falar com vocês, nossa curiosidade tá dando até fome, mano. Mas nós temos que fazer uma ligação elétrica simples aqui para nós estar conseguindo ligar, né, claro, né? Mas lembrando, para quem tiver interesse e quiser conferir lá, o link da estação de carga da Bluetooth tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário também. E já estamos aqui no meio do nada para nós começar os testes, pessoal. E eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz a ligação elétrica aqui, ó. Isso aqui é a tomada que está ligado direto no Bluetooth e passa por aqui, vai um fio para o motor e outro fio vem aqui para esse disjuntor que eu coloquei. Por quê? Eu coloquei esse disjuntor porque eu estava testando com aquelas chaves de liga e desliga de furadeira, que ela tem como acelerar gradualmente. Mas ela não estava aguentando, que ela estava esquentando demais e estava derretendo. Então eu fui e coloquei esse disjuntor aqui mesmo, que dessa forma eu sei que não vai dar BO, cara, não vai dar problema para nós. Mas aqui vai ser os primeiros testes mesmo, cara. Vai ser as primeiras impressões aqui, ó. Tá carregadinho 100%, nós nem ligamos ainda. Mas a única coisa que tá me preocupando aqui é a embreagem dele, porque é uma embreagem seca e quando a gente solta, ela tá tracionando muito rápido. Então, pode acontecer igual aconteceu lá em casa, a gente soltar mais rápido assim, ela dá um tranco ali e sair quebrando alguma coisa, cara. Então nós temos que soltar a embreagem bem maneiro, bem de boinha mesmo para nós fazer os testes. Vamos embora. Então vamos lá, né? Aqui já tá tudo ligado, basta só ligar só o disjuntor agora na teoria, né? Esse negócio tá pesado. Cuidado. Vamos lá, ó. Ligou, ó, ligou, foi. Vamos dizer assim, tá no ponto morto, né? Porque tá com embreagem aqui, agora vamos tentar arrancar de levinho, vamos ver, ó. Arrancar bem de levinho, vai ver, ó. Ó, lá vai, ó. Cara. Lá vai. Que doideira, mano. Bem de levinho, devagarzinho. Vamos maneirar aqui na embreagem pra não correr demais, ó. Nós treinando esse negócio, ó. Entendeu? Ó, vamos maneirando na embreagem aqui, ó. Porque não tem acelerador. Ó. Devagarzinho. Que doideira, mano. Caraca, velho. Ó, solta um pouquinho de embreagem e para, ó. Ó, se soltar, ó, toda a vida. Nossa senhora. Ó. Nossa, se deixar vai toda a vida, cara. Ó, freiei um pouquinho, agora vou soltar um pouquinho de embreagem, lá vai. A embreagem tá sem meu acelerador. Nossa, cara, vamos pra cima aqui. Solta e vai, ó. Nossa, que doideira, mano. Que sensação diferente, cara. Caraca, mano. Vamos ver se nós conseguimos virar. Tá bem pesado aqui, ó. Nossa, cara, vou soltar devagarzinho de novo, embreagem. Bem devagarzinho. Cara, que doideira, mano. Não precisa nem ficar desligando aqui, não. Nossa senhora. Devagar. Vamos virar de novo. Cara, que doideira. Acho que eu tô meio empolgado demais, então, pessoal. Nossa, cara, que legal, cara. Que a gente faz uns projetos meio doidos, quando a gente faz assim, a gente espera do negócio. Do negócio funcionar tão bacana assim, não, sabe? Uns negócios bem gambiarrados, esquisitos. Ó, aqui, ó, nós estamos parados, né? Vamos arrancar aqui, ó. Arrancar devagarzinho, ó. Ó, soltando devagarzinho ali, ó. Agora vou soltar tudo, ó. Nossa, cara, que doideira, mano. Que bacana, cara.
Rapaz do céu. Dá pra gente, tipo, controlar aqui também. Tipo assim, a gente arrancar e ao invés de deixar ela aí toda a vida na embreagem, a gente desliga, liga, né? Porque não tem como acelerar. Ó. Então solta de pouquinho a pouquinho, ó. Bacana, cara. Rapaz, eu tô sentindo aqui, sabe o quê? Que essa catraca de pedalar aqui, ela tá travando de vez em quando, ela tá fazendo isso no pedal. Tá puxando o pedal. Se ela travar de uma vez, vai rodar o pedal direto, assim, blá blá blá. Isso acontece, sabia, né, pessoal? Mas é bacana. Vamos dar uma parada aqui, ó. Nós vamos lá fazer um teste de velocidade agora, cara. Vamos desligar, ó. Que doideira, mano. Não, vamos dar uma ligada aqui, ó. Tá ligado? Vamos ver quanto tá gastando ali, ó. Ó, ali, cara, ó. 1066 watts direto. Caraca, mano. Show. Então, pessoal, já estamos aqui na reta para nós fazer o nosso teste de velocidade, cara. Lembrando, pessoal, que essa coroa aqui de 44 dentes, eu trouxe uma outra coroa de 36 dentes, bem menorzinha, para nós fazer um segundo teste de velocidade, para nós comparar. Vambora. Ó, arrancar. Vamos devagarzinho para não dar arranque demais. Com medo de quebrar alguma coisa ali, cara. Ó, soltando devagarzinho, ó. Ó, soltando tudo, ó. Soltando tudo, soltei tudo. Olha lá. Parece que já chegou no máximo, ó, 30 por hora. Rapaz. Isso mesmo, ó, 30 por hora. De velocidade máxima. Vamos parar aqui. Desligou. Rapaz, eu acho que ficou com, tipo assim, ficou mais reduzido, bem reduzido, porque tá com bastante arrancada, sabe? Só que não tá dando muita velocidade não, cara. Então vamos colocar a outra coroa para nós fazer o teste nela. Então vamos colocar a coroa de 36 dentes, mas primeiro vamos comer, né? E comer na mordomia lá, ó. Ventilador ligado, placa solar carregando o boletim lá, olha lá, ó. 95% carregado. Show de bola! Acabei de completar a carga da barriga e o boletim completou a carga dele também, ó, 100%. No mesmo local, do mesmo lugar, vamos pro teste de velocidade na nossa coroa de 36 dentes. E ligados os motores, vamos embora. Soltando a embreagem devagarzinho. A embreagem tá ficando mais macia agora, cara. Pra poder soltar. Ó, lá vai, ó. Ó, 22, 25. Tô soltando de pouco a pouco a embreagem. Ó, vou soltar tudo agora. Soltei. Nossa. Show, cara. 38. 37. Rapaz, aumentou o quê? Aumentou 8 km. Aumentou 8 km na coroa de 36 dentes, cara. Vamos dar mais um rolê, cara. Muito top, mano. Você tá brincando? Olha. Fazer curva correndo dá certo, não. A embreagem ficou mais levezinha pra poder mexer, cara. Top, mano. Bacana demais. Vamos dar uma paradinha aqui e vou mostrar pra vocês o que eu tô achando do funcionamento desse negócio aqui, cara. Mas então as minhas impressões que eu tive com esse projeto até agora, pessoal, foi o seguinte, ó. Quando a gente tá soltando a embreagem aqui, a gente começa a tracionar, a gente sente uma força, cara, muito grande. Parece que tá dando arrancada muito bruta, mas por causa daquela bolacha, daquele peso, cara, que tem no motor ali, daquela inércia. Então quando você vai soltando a embreagem, você sente aquela força, cara. Mas depois que você acaba de soltar a embreagem toda, se você não embalar o motor de novo, você não sente tanta força ele arrancando assim, indo não, cara. Você não sente muita força. Mas aqui eu vou mostrar um negócio para vocês que quem conhece desse motor aqui, eu quero que vocês expliquem para nós o que tá acontecendo, cara. Não, mas quem conhece já sabe, mas eu vou mostrar. Olha só para vocês verem, ó. Cara, esse motor tem meio cavalo de força, cara. Esse motorzão desse tamanho, parrudão, desse jeito, motorzão sem vergonha, cara, tem meio cavalo de força, acredita nisso, cara? Mas, ó, um negócio que tá me cabulando demais da conta, que é o seguinte, cara. Eu fiz um teste do tanto que ele tá gastando. Um motor de meio cavalo, de 1 cavalo, ele gasta 700, se não me engano, 730 watts de potência que ele gasta.
E um motor de meio cavalo tem que dar o quê? 380 watts de potência, né? Que é o certo, igual da minha furadeira de bancada, os outros que eu tenho lá também. E aquele esmeril também, 300 e poucos watts, 380, 370. E esse aqui, cara, ele tá gastando ligeiramente 1000 e tantos watts, igual vocês viram ali. E quando vai ligar ele, cara, ele tá acontecendo como se fosse um motor de geladeira. A partida dele gasta tanto, cara. Igual a minha geladeira. Minha geladeira, ela no normal, ela fica gastando 100 e poucos watts, no máximo 200 watts por aí afora. E sabe quanto que ela gasta para poder dar partida no motor? 1.300 e tantos watts, cara. 1.300 e tantos watts que gasta para poder dar partida no motor, e no funcionamento normal fica com 200 watts, 100 e poucos watts. Igual esse aqui. Esse aqui, cara, ele tá gastando quase 3.000 watts. Eu não sei como é que o Blue Ethic tá funcionando ele, cara. Falar que esse negócio aqui é parrudo demais, cara. Você tá doido. O negócio é bruto, porque eu falo que você, ele tá gastando, ele gasta quase 3.000 watts, ou até mais de 3.000 watts, porque tá gastando 35 amperes. Eu fiz um videozinho ligando aí pra vocês verem. Aí vocês olham pra vocês verem, tá gastando 35 amperes. Eu liguei direto na energia de casa, e quando você liga lá, a voltagem cai para 80 e poucos volts, de tanto que ele puxa. 35 amperes, só que o fator de potência desse motor é horrível, cara. Porque esse aparelho que eu medi lá, ele mede com o fator de potência. Então ele fica em torno de 25% de fator de potência. Quer dizer que ele só tá aproveitando 25% de energia, cara. Então fala que você, motorzão sem vergonha, cara. Motorzão que enganou nós. Mas como que o Blue Ethic, ele não marca esse negócio de fator de potência, ele só soma o bruto mesmo, igual que é o normal que a gente soma, que é a amperagem vezes a voltagem. Então a amperagem, se ele gastando 35 amperes, entendeu? Vezes 120, igual ele segura em 120, fala que você tá dando o quê? 3.000 watts na hora que vai ligar ele, cara. Você tá doido, não sei como é que ele tá conseguindo ligar não, cara. Fala que você. Mas andou, cara, andou bem bacana, mas pelo tamanho do motor, fala a verdade, nós achou que ia dar pelo menos uns 70 por hora, né? Não? Mas então, quem entender mais que é nós aí, cara, explica pra nós aí, fala nos comentários por que esse motor, ele ligado no normal, assim, sem peso nenhum, cara, sem nada, esforço nenhum, ele tá gastando mais de 1000 watts, 1000 e tantos watts, cara. Por quê? E quase 3.000 watts para dar partida nele, cara. Um motor de meio cavalo, cara, pode gastar 300 e poucos watts, e quando ele estiver forçado, é no máximo aí uns 800 watts, 700 watts, bem forçado mesmo, cara. Ele, quando tá com esforço, cara, ele gasta 2.000 e tantos watts, cara. Não sei como é que o Blue Ethic tá tocando esse negócio toda a vida aí. Mas não vou ficar falando mal do motor, não, cara. Vou ficar rebaixando ele, não, porque de qualquer maneira, cara, o peso que tá nessa bicicleta aqui, cara, se for somar tudo aqui, ainda mais comigo, dá quase 40 por hora, cara. 40 por hora já é bastante pra bicicleta, cara. Lembrando, pessoal, se vocês comprarem um aparelho desse aí, eu não aconselho vocês ficar fazendo essas doideiras aí, não, cara, porque aqui nós testamos o negócio no extremo, só pra mostrar pra vocês se o negócio aguenta ou não aguenta de verdade. Cara. Vou fazer um teste aqui agora, pessoal, para nós ver quanto que esse motor tá gastando quando tá puxando com peso. Eu vou conectar o celular com o Blue Ethic via aplicativo para nós monitorar quanto tá gastando. Não, cara, não. Pera aí. Agora se tiver de perder, já perdi. Não acredito que isso aconteceu não, cara. Ah, meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu parar aqui para ver. Pera aí. Não acredito que eu ainda perdi a imagem, cara. Perdi a imagem ainda. Não acredito, cara. Ó, o motor tá ligado. Deixa eu rodar a roda aqui, ó. Ah, você tá brincando, cara. Olha só. Estourei a caixa de redução aqui, cara. Olha lá, tá passando direto. Vou soltar a embreagem do motor pra ver, ó. Ah lá, tá passando direto, cara. Não acredito nisso, não. Não acredito. Eu não acredito nisso mesmo, cara. E ainda perdi a imagem. E não deu nem pra nós fazer o teste do... Não chegou nem a fazer o teste subindo o morro, cara. Você tá brincando. Não, pera aí. Cara... Eu não acredito nisso, cara. E ainda por cima perdi a imagem. Não consegui nem filmar pra vocês. Mas o que aconteceu, cara? Queria fazer um teste fazendo a arrancada mais rápida, sabe? Segurando o celular na mão que mesmo. E o que aconteceu? Eu soltei assim, porque eu falei pra vocês que tá com arrancada muito forte por causa da inércia, né? Daquele peso. Soltei a embreagem rápido. Eu até esqueci que eu tô com capacete, tô botando a mão na cabeça. Tô acreditando nisso não, cara. Estourou tudo, eu soltei a embreagem rápido. Em vez de fazer uma arrancada rápida, entendeu? Em vez dele arrancar a bicicleta rapidão, estourou aqui tudo aqui dentro. Aqui dentro as engrenagens das esmerilhadeiras não aguentou, cara. Ah, você tá brincando, não acredito nisso não. Na próxima, o que nós temos que fazer? Também achei que na próxima nós temos que colocar arrumar aquelas esmeriladeiras grande, cara, que as de 7 polegadas, que as mais parrudas.
Cara, não acredito nisso. Nós nem subiu o morro, cara. Eu ia fazer o teste aqui mostrando que o tanto que o negócio tá gastando. Você tá brincando. Não, cara. Vou falar com vocês. Nenhum microfone tinha colocado, cara. Oh, meu Deus do céu, olha lá. Tá passando direto agora, direto. Ó, não roda mais, ó. Tá vendo? Tinha que rodar ali, né? Igual antes. Cara, agora eu pergunto um negócio pra vocês. O que vocês acham? Vocês acham que vale a pena nós pegar esse motorzão aqui e aproveitar a marcha, cara? Colocar na marcha? Tipo, aproveitar na caixa de marcha de moto, cara? Colocar no motor da moto, aproveitar as marchas. Igual nós fez o motor de tanquinho, que o motor de tanquinho fez vantagem, né, cara? Na caixa de marcha de moto, né? Dentro do motor da moto. O que vocês acham? Fala pra nós nos comentários aí, cara. Mas mesmo assim, bacana, cara. Nem tudo sai do jeitinho que a gente imagina e que a gente pensa, cara. Show de bola, cara. Já valeu. Cara, fala com vocês. Foi uma grandíssima aventura. Foi uma das maiores aventuras, cara, esse negócio aqui. Esse projeto aqui. Falar com vocês. Você tá doido, cara. Mas e vocês? Vocês curtiram a nossa aventura dessa vez? A nossa experiência absurda, exclusiva, galera? Se tiver curtido, cara, ó, deixa mais desafio de experiências no comentário aí, galera. Vai dando a sua opinião aí. Porque isso aqui, cara, foi opinião sua, tá? Isso aqui foi desafio que vocês passaram para nós. Inclusive, esse motor, cara, tem bastante, deve ter quase um ano que eu comprei esse motor. E não, tem mais de um ano que eu comprei esse motor para nós estar fazendo essa experiência, só que não tinha como fazer, cara. Mas graças a Blue Yeti, graças a Deus, hoje nós conseguimos fazer, porque nós temos essas estações top aqui para nós estar fazendo essas experiências doidas nossas aí. Mas agradecer bastante a Blue Yeti, cara, que tá cooperando com nós aí. Mas então, pessoal, o Blue Yeti a gente não precisa nem testar mais depois de um negócio desse aqui, né, pessoal? Coisa de geladeira, esmeriladeira, furadeira, cafeteira, tudo com eira aí, cara. Isso aí não faz nem cosquinha, né, cara? E mais uma vez nós vamos empurrando alguns quilômetros por aqui afora, igual nós fizemos na moto com tração de correia de carro. Aí, lembrando, pessoal, se você tiver interesse, o link dos produtos da Blue Yeti tá tudo na descrição do vídeo. E se inscreve no canal se não for inscrito, tá, pessoal? E segue nós tudo aí. E fui, galera. Vamos tirar pra ver, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Ué, sair também não. Aí, ó. Nossa, cara. Nossa, cara, é só. A engrenagem aqui tá novinha. Olha lá, cara. Soltou a polia lá dentro. Será que quebrou o eixo? Oh. Olha só pra vocês verem. O que virou a placa solar? Casinha de luxo de menino. Vamos falar de você. Só Jesus. 2 cômodos ainda.